Fala, investidores, tudo bem? Meu nome é Caio Renato, eu faço parte do time do Suno Research e esse quadro se chama Como Eu Fiz. Nele a gente traz histórias reais de pessoas reais que são inscritas do canal do Professor Baroni para conversar com você e te mostrar que sim, você pode alcançar a sua liberdade financeira e alcançar a renda passiva por meio dos proventos, dos dividendos e através também dos fundos imobiliários. Hoje a gente vai conversar com o André Oliveira, ele tem 41 anos, investe desde os 16 e ele me falou que quer mostrar que é sim possível você conseguir chegar na liberdade financeira tendo um salário comum. Então, a gente vai bater esse papo aqui hoje. Mas antes da gente conhecer o André, eu quero te lembrar que se você quiser participar desse quadro, vai ter um link aqui na descrição para você preencher o formulário, responder algumas perguntinhas e quem sabe vir bater um papo comigo aqui no canal do Professor Baroni, tá? E por último, mas não menos importante, deixe seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda e deixe seu comentário se você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Bom, André, vamos começar do princípio, né? Você mora em Minas Gerais, você comentou comigo que trabalha no setor de serviços, né? E hoje você investe em fundos imobiliários. Queria saber o quanto os seus investimentos com foco em renda passiva já chegaram ali na sua meta para sua liberdade financeira. Olha, eu tô cerca de 40 a 45% da renda passiva que eu pretendo ter quando chegar na liberdade financeira. Show, legal. E uma coisa bem interessante que eu comentei antes de você entrar, que você queria mostrar para as pessoas que é sim possível você investir com foco em renda passiva, acumular patrimônio, tendo um salário comum. Então, fala um pouquinho mais sobre isso para a gente, por gentileza. Já vamos começar com isso. É o foco nosso, né? Quando eu comecei a poupar, e isso aos 16 anos, basicamente o que eu tinha de renda vinha de bico, trabalho informal, e tudo que eu juntava, eu sempre gostei de juntar dinheiro. Aquele dinheiro guardado, na época era debaixo do colchão, literalmente. Aquilo ali brilhava os olhos, sabe? Eu sabia que eu tinha alguma coisa. E entrando no mercado de trabalho com 18, no início muito difícil, sem formação, jovem, mercado de trabalho ruim, sempre com trabalhos ganhando mal, ganhando pouco, trabalhando muito, até de office boy no início, office boy de meio horário, então não tinha aquela renda, mas muito disciplinado, muito focado a acumular, a juntar. E quanto mais eu juntava, mais aquilo me motivava a ter mais. Eu que ia colocando metas, sabe? Cheguei R$ 1.000, queria pular para dois, depois 5, 10, 15. E aquilo ali só alimentava meu foco. E sempre muito. Acabei que eu não investi muito em estudo, cuidei mais de trabalhar mesmo e não foquei nos estudos, não me formei. Sou técnico mecânico formado, parei em engenharia no sexto período, porém não concluí o ensino superior. Bom, aí você comentou que não concluiu o ensino superior e também não teve uma educação financeira, né? Você falava ali que acabava acumulando um pouco do dinheiro no colchão, aí passou para a poupança. Então, conta pra gente como é que foi a evolução dos seus investimentos nesses tantos anos que você investe, para chegar hoje um pouco mais para renda variável, chegar a investir com foco em renda passiva. Conta um pouquinho dessa trajetória. Então, a evolução na vida do investidor, ela se dá basicamente através de conhecimento. Se você só guardar dinheiro na poupança e deixar lá parado, você acha que aquilo ali tá bom, mas por falta de conhecimento. Conforme eu fui aprendendo e me interessando pelo assunto, eu fui vendo que aquilo não era o melhor investimento possível. Foi o melhor durante muito tempo para aquilo que eu tinha. Porém, conforme eu fui aprendendo, vindo a conhecer os CDBs, LCIs, LCAs, eu vi que tinha como você fazer aquele dinheiro trabalhar melhor, render mais. Então, conhecimento, internet, pesquisando, lendo bastante. Eu não sou tão adepto à leitura,
mas quando o assunto me interessa, investimento é um deles, aí eu tendo a me dedicar mais. E aí fui chegando na renda variável. Logo no início, a gente tinha um medo muito grande de renda variável, porque na renda fixa, você só vê seu dinheiro subir. Você nunca vê ele diminuir menos. Ou ele sobe muito ou ele sobe menos. Na renda variável, você começa a ver um ativo que você compra no prejuízo. E aquilo, para muita gente, é desanimador, é desmotivante, digamos assim. E quanto mais eu consumia material sobre renda variável, eu ia me interessando e aplicando aos pouquinhos, começando um pouco, colocando o pé, vendo como que é e tentando estudar. Eu cheguei a certo ponto que eu comecei a investir na bolsa, comecei com ações e logo depois cheguei nos fundos imobiliários. Mas eu tinha muito medo daquilo que eu estava fazendo, me faltava confiança. Eu estudava as empresas, tentava ler um balanço, porém aquilo ali não me dava, eu não tinha confiança no meu taco, não sabia se eu estava certo na minha análise. E aí eu parti para consultorias. Eu já estou no terceiro ano de consultoria, o primeiro com a Suno, e quando eu fui vendo as recomendações, eu vi que eu não estava tão fora daquilo que eu queria, que muitas recomendações eu tinha feito o meu cheque antes. E chegando nas ações, primeiramente, né, obviamente, e nos fundos imobiliários. E quanto mais eu aprendi, mais eu fui tirando da renda fixa, indo para a renda variável. Hoje está cerca de 60% em renda variável, 60%, né? E 40% em renda fixa. 30 ações, 30% fundos imobiliários, basicamente. Show, legal. Vou aproveitar esse gancho que você falou um pouquinho de porcentagem de carteira. Como é que está a sua carteira de fundos imobiliários, né? Então, eu tenho alguns setores, inicialmente, né, 50% tijolo, 50% papel. Eu gosto muito de papel pelo dividendo mais alto, né, e brilha os olhos de todo investidor. Ainda A mais nesse parte tempo de juros altos, né? Nossa, exatamente. Para competir com a Selic, eu sei que o professor Baroni ensina que a gente não deve comparar Selic com fundos imobiliários, mas a parte do papel, ela me agrada bastante. A parte do tijolo, ela está basicamente renda urbana, que hoje talvez seja o meu setor preferido, híbridos, gosto muito, logístico e shoppings. Parte de papel, Fiagro basicamente é um título de dívida, né? Eu tenho alguma coisa de Fiagro, até relevante, e os títulos de dívida mesmo dos CRIs. Uma carteira bem diversificada até. Você tem em média quantos fundos, André? Hoje eu estou com 20 fundos ao todo. A De diversificação fundos, ingênua ou você tem uma proporção ali maior para alguma eu coisa? tenho dentro da renda variável, eu procuro não passar, fica entre torno de 5 até 8% em cada ativo. Eu procuro não sair muito fora disso, até para questão de proteção mesmo. Legal, legal. E vamos lá, você falou, voltando um pouquinho no assunto, você falou que quando você passou da renda fixa para renda variável, gera aquele susto de você ver, às vezes, o valor da ação da cota caindo, né? E nesse meio tempo, com certeza, você passou durante muitas crises que aconteceram de 20 anos para cá. Então, eu queria entender com você qual que é a parte que você mais, vamos dizer assim, coloca a mentalidade do investidor como algo principal. Você colocaria isso? Então, realmente, você vê um patrimônio negativo, um ativo dando prejuízo, a primeira coisa que vem na cabeça é vou vender. Só que aí você lembra daquilo que você estudou, que a gente não se vende na baixa e não se compra na alta. Então, vender quando um ativo está performando mal é muito fácil. É a primeira intuição que a gente tem.
Um dos grandes erros, né, dos investidores iniciantes é abrir home broker e ficar olhando a variação de minutos, de horas ali, que Ficar não leva a nada no torcendo final. para a calação para aquele fundo subir, né? Isso, é a corrida de 100 metros. O que interessa é a maratona. Então, aí você vai desapegando, você passa a não ficar olhando carteira. Se você está sólido, ciente daquele fundamento, confiante naquela decisão, até por isso a assessoria, né? Se você está confiante daquilo que você fez, o ativo performar mal durante 2 anos faz parte do ciclo. Se os fundamentos estão mantidos, você tem que permanecer, e isso vem com o tempo mesmo. No começo é mais indigesto, porém depois passa a ser natural. Hoje eu vejo, tem hora que está tudo verde, beleza, tem hora que metade está vermelho, beleza também, segue o jogo. E, André, tem uma coisa interessante nisso, principalmente quando a gente fala de fundos imobiliários, né? Porque às vezes a gente vê que o valor da cota fica mais descontado, porém, aquela ação, aquele fundo imobiliário, principalmente, continua gerando de bons dividendos, né? E, como você falou, muitas vezes aquele fundo não perde os fundamentos. Então, não deixa uma característica para venda, né? Então, foi o que você falou, deixar de pensar naqueles tiros curtos de 50 e 100 metros e pensar nas maratonas ali, meia maratonas de 25, 40 quilômetros. Mais ou menos isso, né, André? Exato. O meu objetivo é obter a liberdade financeira, e eu penso entre daqui 10 15 anos, que é a minha intenção. Então, um ativo performar mal nesse mês ou nesse ano, a gente sabe que o Brasil tem notícia todo dia. Aqui você nunca vai morrer de tédio aqui no Brasil, e tudo mexe com o mercado financeiro. Uma fala de alguém errada, ação derruba. Aí no outro dia sai o fato relevante, não tem nada daquilo, a ação sobe. Você tem que ser resiliente, não ficar focado nisso. Meu objetivo é onde? É daqui 15 anos. Então, como eu vou chegar lá, não como está aqui agora. Uma outra correção, normal acontecer. Mas eu acho que as principais virtudes de um bom investidor: primeiro, resiliência, e segundo, estudo, disciplina total. Tem que ter disciplina de estudar, disciplina de aportar, disciplina de investir. Desde o início, 100% dos meus rendimentos são reinvestidos, desde o início. Eu coloquei que o que sobra do meu salário vai todo para aplicação, fora os dividendos, para fazer a bola de neve, fazer o bolo crescer. Exatamente, era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Para você, o quanto é importante reinvestir os dividendos para criar esses juros compostos, essa bola de neve, como você falou. Você faz isso constantemente, você reinveste 100% daquilo que você recebe, ou reinveste uma parte? Conta para a gente um pouquinho da sua estratégia. Então, 100% dos rendimentos e dividendos é reinvestido. Se não no mesmo mês, no mês subsequente. Eu faço uma análise, dou uma olhada na carteira, vejo se tem algum desequilíbrio, alguma oportunidade ali naquele momento, de um ativo mais descontado, alguma coisa assim, e faço um aporte tentando manter o equilíbrio daquela aquela estrutura que eu falei inicialmente. Mas uma outra desequilíbrio, isso aí no mês seguinte você corrige, mas tem que ser totalmente reinvestido. Você tem que fazer os juros compostos trabalharem ao nosso favor, né? Aplicar tudo. Ainda hoje eu vi um vídeo que você consegue cerca de 80% a mais de retorno se você fazer o reinvestimento dos dividendos daquele fundo, daquele ativo. Agora, queria entender outra coisa com você. A gente fala muito em liberdade financeira, mas a gente sabe que a liberdade financeira ela é relativa de pessoa para pessoa, de perfil para perfil. Muita gente acredita que a sua liberdade financeira é quando você está recebendo em dividendos aquilo que você já tem em salário, aquilo que cobre seus custos. Outras pessoas acreditam que é o dobro, outras pessoas acreditam que é o triplo, porque isso vai
acarretar em uma série de fatores, inflação, como vai estar o futuro, pensando em algo patrimonial para deixar de herança. Então, como que está a sua estratégia sobre isso? Então, como você falou, isso vai muito do objetivo de cada pessoa. Eu não tenho aquele objetivo de ostentar carros. Eu não tenho, nunca foi um objetivo de vida ter grandes posses. Eu quero ter uma vida tranquila. Eu pretendo sair da capital. Eu moro em Belo Horizonte, mudar para o interior daqui de Minas ou Goiás mesmo, que são dois estados que eu gosto muito, e levar uma vida tranquila. Não tenho filho morando comigo, sou só eu e minha esposa. Ela também tem os investimentos dela somente em renda fixa. E para o meu objetivo, eu acredito que daqui uns 15 anos eu consigo alcançar ele, sabe? Eu já estou 40, 45%. Eu já recebo de dividendos quase que o meu salário que eu tenho hoje. Só que o objetivo é ter um pouco mais de flexibilidade ali na frente. Eu já não vou estar ativo no mercado, eu já vou ter parado, vou tentar desempenhar uma outra função, mas sem sem ser CLT, digamos assim. E para chegar nesse objetivo, eu preciso ter aquele colchão de segurança. Eu preciso de um gap nessa estratégia. Se eu deixar em cima da conta, qualquer problema que eu venha a ter, qualquer imprevisto, aquilo ali pode me desfalcar e eu posso ter que voltar a procurar emprego para poder. Eu vou andar algumas casas para trás, sabe? Então eu tô no caminho, não tô longe, não, mas também não tô perto. O negócio é seguir o rumo. Não, perfeito. E André, você falou que você é casado, tem filhos, você falou que sua esposa investe em renda fixa. Você tenta passar um pouquinho para sua família de educação financeira? Como é que é isso? Nossa, rapaz, isso aí é um caso sério, porque o investidor ele é tido como chato, né? Porque a gente fala muito sobre investimento e quando você descobre, né, como aquilo ali pode ser bom, pode ser libertador, você é tido um pouco como chato da turma. Eu passo para quem quer aprender. Quem quer aprender comigo, eu passo. Eu tentei passar um pouco para minha filha, mas ela é mais jovem, não se interessa muito. Minha esposa, tentei passar sobre a renda variável, ela é da área de contábeis. Tentei passar alguma coisa de renda variável, sabe? Que a gente pode dar uma potencializada naquele ganho, mas ela é perfil mais conservador. É, Conseguimos pegar bons investimentos em renda fixa para ela, né, com essa Selic de 15% aí, para uma maravilha. Mas amigos, né, também comentam. Eu tenho dois, três amigos aí que também investem, também a gente troca muita ideia, passo bastante coisa para eles, mas infelizmente a gente sabe que a gente é minoria nesse Brasil aqui, a gente é muita minoria. Não, é exatamente isso. No último episódio, como eu fiz, inclusive, a gente falou um pouco sobre isso. E cerca de 40% da população brasileira poupa dinheiro, né? Não vou dizer investe, né? Porque a grande maior parcela disso está em poupança, está naquelas caixinhas de banco digital, né? Então, pouca gente realmente investe em renda fixa, renda variável menos ainda. Então, educação financeira falta muito no nosso país, falta muito mesmo. Então, o pouco que a gente consegue espalhar, seja para a nossa família ali, começar a poupar dinheiro, guardar, porque a gente sabe que as pessoas hoje em dia elas vivem muito do momento, né? Então, principalmente você falou sua filha, que ela ainda é jovem, então não pensa muito ali na aposentadoria, não pensa muito no longo prazo, quer viver um pouquinho ali, quer curtir. Então a gente sabe que isso é normal, mas é importante as pessoas terem uma consciência de financeira de, aos poucos que seja, guardar R$ 10, R$ 50, R$ 100. Com R$ 10 você compra uma cota de fundo imobiliário base 10, com R$ 100 você compra uma cota de um fundo imobiliário mais popular.
Então, você saiba que você que está assistindo esse vídeo, saiba que você não precisa de muito para começar a investir. O pouco que você guardar, você já consegue comprar uma cota, 2 cotas, e já aí vem o seu dinheiro rendendo ao longo dos meses. Estou errado, André. O importante não é o quanto você investe, mas o importante é você começar. Exatamente. No início, eu era office boy de meio período. Você imagina o quanto ganha um office boy de meio período, isso há 20 anos atrás. Era irrisório. A gente tinha nossas despesas, você é jovem, você quer sair, você quer curtir um pouco e ganha mal. Então, assim, geralmente você vê que a maioria dos brasileiros fecha o mês no vermelho. E isso é como investir se não te sobra dinheiro. Mas eu falo com toda certeza, é possível, dá para divertir, dá para curtir e dá para poupar. Você tem que ter a disciplina de manter o aporte ali. A gente vê que no início aquilo não rende tanta coisa. Quem já começa na renda variável, você recebe poucos dividendos, só que é como existem milhões de influenciadores que falam, coloque pequenas metas, pagar um lanche no início, pagar uma conta, aí daquilo você consegue pagar uma fatura de um cartão de crédito, aí depois aquilo vai te pagar um mês, uma parcela, seja de qualquer produto. Tem que ter o foco, tem que ser a disciplina, mesmo ganhando pouco. Hoje, graças a Deus, depois de tantos anos trabalhando, consegui ter uma condição um pouco melhor, mas 80% da minha jornada foi juntando pouquinho, o que me sobrava. Eu sempre tive um foco muito grande de gastar o mínimo possível, e todo aquele restante, eu não inventava uma coisa para comprar, alguma coisa para fazer, algum lugar para ir, para gastar aquele dinheiro. Aquele que eu conseguia economizar durante o mês, ia direto para os investimentos. E depois que você aplica, deixa aquele ali no banco e esquece. Antigamente, para você poder tirar um dinheiro, você tinha que ir na agência bancária, né? Você tinha que, não era pelo celular, que hoje você movimenta e faz tudo. Então, tinha essa dificuldade. Depois, se você depositava o dinheiro, que também era na agência bancária, você tinha que ter que ir lá para poder tirar aquele dinheiro. Então, isso segurava um pouco para a gente não ficar consumindo o tempo todo. O mundo não era tão consumista como é hoje. Você não tinha tanta informação por um lado, porém você não tinha tanta oferta. Tanto o algoritmo trabalhando ali, te oferecendo coisas a todo tempo. E a gente sabe como a internet é. Se você pesquisa hoje por um tênis, daqui 30 segundos você abre seu Instagram, tá ali propaganda de tênis, rios de tênis, toda hora tem um tênis ali, isso tudo te incitando a comprar. Então, antigamente eu tinha essa vantagem, você não tinha essa informação. Porém, o foco sempre foi esse, de manter os aportes, manter a economia e juntando tudo, que dava. Legal, então fica a dica do André. Então, para você que ainda não investe e está querendo começar a investir, organiza a sua vida financeira e começa, nem que seja com pouco, porque isso, ao longo prazo, pode mudar a sua vida e pode levar você rumo à sua liberdade financeira. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar uma planilha que foi elaborada pelo professor Baroni para ajudar você a organizar as suas contas, tá? É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, vai te direcionar para sua página, você vai fazer um cadastro rapidinho ali de 1 minutinho e vai poder baixar essa planilha para ajudar a organizar a sua vida financeira e aí, quem sabe, começar a investir, quem sabe comprar suas primeiras cotas de fundos imobiliários, quem sabe até investir em renda fixa, que seja, não tenho segurança ainda de abrir a conta numa corretora, quero ver como funciona primeiro. Vai criando essa vontade de guardar dinheiro e aí vai estudando,
leia um material de fundos imobiliários, leia um material de ações e vai diversificando seu investimento, vai entrando aos poucos. Você não precisa começar no D0 comprando 20 fundos, 100 cotas de cada fundo. Começa do pouco, começa de baixo, começa tranquilo. É isso que vai fazer a sua diferença na sua vida financeira. E André, eu queria saber um pouco de você, que você tem uma trajetória bem grande nos investimentos. Qual foi o principal erro que você cometeu na sua trajetória? Não ter estudado antes. Eu acredito que hoje eu não tenho o tempo ao meu favor. Eu já estou com a idade um pouco mais avançada. O fator tempo, né, é primordial, é o exponencial da equação dos juros compostos. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, há uns 10 anos atrás, talvez hoje eu já estaria com minha liberdade financeira assegurada. Então, para quem está começando, aproveita que a internet é um mar de informação, tem muita informação boa, tem muito. Esse é um canal que eu consumo todos os vídeos que saem dele, mesmo sendo de assuntos que eu já considero que eu domino um pouco. Eu não posso falar nunca que eu sei. Eu consumo o assunto porque sempre vem uma informação nova, um ponto de vista novo, e aprofundar nos estudos e não deixar de lado, não acompanhar. O mercado ele é cíclico, ele está em movimento, tem sempre novidades e a gente precisa estar ciente disso quando a gente começa a investir. É um assunto bom, é só começar, porque parece ser um assunto chato, mas a gente está falando de futuro. Previdência, ela não se sustenta, ela já teve há pouco tempo no governo Temer, teve uma reforma da Previdência, não demora, vai precisar ter outra. O perfil do brasileiro mudou muito, a população está muito mais velha, são muitas pessoas para viver de previdência e menos pessoas trabalhando para alimentar essa previdência. Então, se a pessoa não pensar no longo prazo, nos investimentos dela, de como ela vai terminar na sua aposentadoria, ou seja, na sua dependência financeira, ela está fadada a ter um fim de vida muito complicado. Então, o meu erro foi não ter começado antes, por falta de informação. Hoje a informação está aí. Basta o pessoal pegar e acompanhar, dedica 1, 2 horas do seu dia para adquirir conhecimento sobre investimentos, que isso pode te poupar anos de trabalho ali na frente. Esse eu acredito que foi o meu grande erro. Perfeito, André. E falando um pouco sobre conhecimento, você falou que acompanha bastante o canal do professor Baroni aqui. Você também já fez algum curso voltado a fundos imobiliários, ou até mesmo o curso do professor Baroni? Você que falou que já é assinante. A gente tem um curso ali investindo em fundos imobiliários. Você já teve a oportunidade de dar uma olhada? Sim, sim. Eu entrei na Suno, acho que há 4, 5 meses. Eu venho de 2 anos de outra assessoria. E a primeira coisa que eu fiz quando eu tive acesso ao site é consumir o material. Ali você tem uma infinidade de materiais, seja de ações, seja de fundos imobiliários. Tem lives todos os dias, tem plantão de dúvidas. Hoje teve do professor Barão, hoje é quarta, né? Mas ontem eu tive vendo da carteira Start, de renda fixa, no caso. Eu tento consumir todo o material possível. A gente sabe que o tempo é mais escasso, mas já naveguei na plataforma, já olhei os cursos, os mini cursos, as apostilas. Não consumi tudo, né? Porque é muito material, é muito extenso. Fico atento aos relatórios, né? Sumo minuto, todo material que sai ali, eu tento dar uma folheada no final do dia. Isso. Tem muita coisa mesmo. Como hoje eu estou muito focado em renda passiva, a parte que eu mais acompanho é realmente a parte dos fundos imobiliários. Sempre tem relatório novo, tem indicação, plantão de dúvida. Você tem material a semana toda, se quiser. Não, legal. Muito obrigado por esse relato.
E realmente, você tem a assinatura Suno Premium, né? Uma das melhores assinaturas que a gente aqui tem na Suno, mas para quem está assistindo e de repente se interessar em fazer o curso do professor Baroni, acessar os relatórios que ele faz, o plantão de dúvidas, no Sunofis, que é a assinatura específica de fundos imobiliários, por menos de R$1 por dia você já consegue ter acesso a todos esses conteúdos aqui que o André falou, voltados a fundos imobiliários. Então, se você tiver mais interesse em saber um pouquinho mais, a gente vai deixar um link aqui na descrição também com algumas assinaturas. E legal, André. Obrigado pelo seu relato. A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo de hoje. A ideia era fazer mais ou menos ali meia horinha mesmo de bate-papo. E eu queria que você deixasse um último comentário, uma última dica para as pessoas que estão começando, para quem quer buscar renda passiva, ou de repente alguém que está ali inseguro com a sua carteira, que por exemplo, está no vermelho. Deixe suas últimas considerações, por favor. Para quem não começou, comece. Comece o quanto antes, comece devagar, comece com pouco, mas comece. Para quem já começou, foco, disciplina, estratégia. E para quem está num momento ruim, que a carteira não está desempenhando legal, busque conhecimento. Corrigir a roda não é vergonha, não é feio. Todo mundo erra, tem gente que já começa errado, tem gente que começa mais certo, um menos mais que os outros. Mas faz uma correção de rota e continue. Disciplina e conhecimento. Esse serve para todo mundo. Disciplina e conhecimento. Buscar conhecimento. Perfeito, André. Então, com essas belíssimas palavras, a gente encerra o Como Eu Fiz de hoje. Lembrando que se você está assistindo esse vídeo e quer participar desse quadro, vai ter um link na descrição para você preencher um formulário, responder algumas perguntinhas só para a gente conhecer melhor. Quem sabe vir bater um bate-papo aqui comigo, ser referência para as pessoas, principalmente para quem está começando a sua jornada em busca da liberdade financeira. Lembrando também, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse formato de entrevista com os nossos inscritos e quem sabe a gente se vê no próximo Como Eu Fiz. André, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e, pessoal, até a próxima.